eles tiraram umas férias informal, Ketzmann, que vai nos custar apenas 4,9 milhões por essa folga de São João. É um valorzinho que está sendo literalmente usurpado para que os excelentíssimos parlamentares possam pular fogueira. E aí? Bom, primeiro que absolutamente nada contra São João, e pra gente aqui do Sudeste, o pessoal do Sul também, a maioria das pessoas não tem noção. Hoje, tá, o dia de São João. As pessoas não têm noção da importância de São João no Norte e Nordeste. As pessoas desejam Feliz São João, igual a gente deseja Feliz Natal. É uma festa muito importante, inclusive sob o aspecto também econômico, além do aspecto social, além do aspecto cultural, religioso e tudo mais, é importantíssimo. Agora é o seguinte, Rodrigo, qualquer um que quer brincar o São João, que faça com o próprio dinheiro e não com o dinheiro dos outros. Rodrigo, o Congresso Nacional, esse número é espantoso. O Congresso Nacional custa 40 milhões de reais por dia. São 14 bilhões de reais por ano. Cada parlamentar custa 5 milhões de dólares para os contribuintes. São mais de 25 milhões de reais. E além deste custo direto que recai sobre os nossos bolsos, essa turma brincando, porque não é só São João, são férias alongadas, depois é Carnaval, depois é Páscoa, depois é não sei o quê, até o final do ano tem mais feriados emendados. Então, além deste custo direto de não trabalhar, que recai sobre os nossos bolsos, Rodrigo, tem o custo de não estar trabalhando, não estar fazendo leis que provenham prosperidade para o país. A gente está pelo menos há 2 meses brincando de debater taxação como é que o presidente fala? Das blusinhas lá da China. Aí a gente está debatendo agora a questão de aborto, se pode prender, se não pode prender. E leis efetivas que tragam desenvolvimento para o país ficam esquecidas. O mundo inteiro discutindo inteligência artificial, mudança climática e o pessoal se pegando com essas pautas. Blusinha da Shein. A gente discutindo blusinha da Shein. E é isso que faz o nosso país ser medíocre em todos os números hoje. E a gente tem que ter otimismo. Mas, de fato, acho que a gente vê como que funciona e é regido. Inicialmente, Lira queria liberar apenas a bancada do Norte e Nordeste, onde é mais forte e tradição o São João, né? E na sequência... Que liberar com o dinheiro deles, Rodrigo. Eu acho impressionante que aí os parlamentares ficaram revoltados com isso, eu achando que a intenção da revolta deles é, tá louco, a gente vai parar de votar aqui por conta disso. Não, os outros parlamentares falaram, você tá maluco, você vai liberar ele, você tem que liberar a gente, tem São João na minha terra também. Eu sou fã de São João, mas vou te falar que ele está sendo usado por uma causa errada nesse caso, pelo menos é a minha opinião, né? Você levantou uns números que são assustadores mesmo. Rodrigo, fora, isso ainda não veio à tona, mas 2 semanas, 3 semanas, 1 mês vai vir à tona. Fora os voos, né? Porque o que vai ter de jatinho da FAB indo levar essa turma para lá, e é mais ou menos assim, né? O São João é hoje, aí o parlamentar ou o ministro, eles conseguem arrumar uma agenda oficial justamente na véspera, né, do evento ou depois, para poder usar o avião oficial. A gente fala sobre a necessidade de ter uma reforma administrativa, mas levando em consideração a reforma tributária que se avizinha e a forma como eles estão desenhando ela, que está muito mais para uma cara de deforma do que reforma, talvez é melhor a gente ficar como está, né, Kézia? Porque a chance de piorar é muito grande, porque você falou uma coisa interessante dos jatinhos e tudo, foi colocado sigilo agora geral, e a maioria dos voos a gente não sabe, não tem ciência de quem usa, como usa, quando usa, por que usa, porque foi colocado em sigilo do STF, foi colocado em sigilo. Os dos presidentes das casas foram colocados em sigilo. Eu estou falando do Congresso, gente, o Senado também entrou nessa. Começou pelo Senado a questão da folga de São João e Lira simplesmente pegou uma carona. Afinal de contas, ele não é bobo, né? E o que é insuportável nisso tudo, né, Rodrigo? Porque quando quando o poder público alega sigilo por medidas de segurança, aí eu concordo, né? Você tem autoridades que elas têm que ter, obviamente, um patamar de segurança sobre suas atividades. Mas colocar sigilo sobre viagens já realizadas, que foi o que aconteceu, que segurança pode ter a gente saber dos gastos de uma viagem? A segurança, eu acho que é essa, questão deles se sentirem seguros de não serem criticados pelos gastos. A segurança é deles, porque do nosso bolso não tem segurança nenhuma, porque a gente que paga isso tudo. Isso do STF, que ocorreu agora diante das últimas notícias, né? De pagamento de diárias de seguranças de ministros no Réveillon, lá nos Estados Unidos, ou da viagem do Toffoli para assistir a final da Champions, o quanto custou a segurança dele.
Caramba! Isso verdadeiramente tem a ver com segurança nacional? A viagem do Toffoli para assistir jogo da Champions, a gente não saber o quanto que vai custar. Aonde que está a segurança nacional nisso, Rodrigo? A grana é nossa, caramba. E, de novo, eu reforço isso. A gente tem que tirar... Quando a gente coloca a matemática, né, o custo, e aonde que o nosso dinheiro está indo, e as pessoas, eu gosto de bater muito nessa tecla, sabe, Kézia? Porque não existe o entendimento da população, e acredito que da sua grande maioria, de quanto a gente paga de imposto. Nos Estados Unidos tem uma prática muito interessante, quando você vai fazer qualquer compra, o valor, ele vem o valor do produto e, sequencialmente, vem os impostos que estão acrescidos àquele valor. Existe, inclusive, uma política que é, na minha opinião, muito saudável, de guerras tributárias entre os estados, onde eles tributam menos alguns produtos, mais outros, mas vem muito claro lá certinho o valor que vai para o estado e o valor que vai para a União, lá para a federação. Isso poderia ser uma prática comum no Brasil, e eu acho que eles não fazem isso exatamente pelo motivo deles entenderem que na hora que o povo entender o tanto de imposto que a gente paga, um mísero pacote de arroz, numa bicicleta, a bicicleta que tem um valor de imposto absurdo em cima do valor. Bicicleta, gente, uma coisa que teoricamente é para você se exercitar. Rodrigo. Remédio, bem lembrado, você que é fantástico. Se a gente tiver uma noção de quanto que a gente está pagando de imposto, as pessoas entenderiam o tanto que a gente é ineficiente. Rodrigo, duas coisas aí que são interessantes, né? Isso foi tentado aqui no país. E o que os congressistas, como que eles resolveram? Não, beleza, a gente faz constar nas notas fiscais, nos cupons fiscais, os impostos. Aí se você pegar lá no rodapé, vai estar lá, né? Sei lá, em R$100, X% de PIS, COFINS, blá, blá, blá. Mas aquilo não quer dizer nada, porque o legal seria ser, como você bem lembrou, ocorre nos Estados Unidos. Você tem o valor da compra 10, você vê produto 10. Aí na hora de pagar, esses 10 viraram 11,50. Opa, eu estou pagando 1,50 sobre aquela compra. Você cria realmente, né, a dimensão exata do custo sobre aquilo que você está levando. Se você fosse ao supermercado e gastasse R$200 e depois viesse acrescido mais R$16 de imposto, você teria... Ali você está vendo. Não adianta escrever aí embaixo a discriminação desse imposto todo. Esse aí é um ponto, né? Agora, o principal, né, Rodrigo, é o respeito, é como se gasta esse dinheiro. Não é nem tanto na quantidade do que se arrecada. Como se gasta. Você não acha que o povo tem uma dificuldade, Kézia, de taguear exatamente em quem é o culpado? Vou te falar uma coisa, por exemplo. Não derruba o nosso copo, não, que a gente precisa dele. A gente tem vai numa concessionária de carro, adquirir um automóvel. Aí fala, nossa senhora, esse carro é caro pra caramba. Esse carro, dá um nome hipotético aqui, a Volkswagen tá roubando nesse carro. É muito caro esse carro que a Volkswagen tá falando. Se a Volkswagen mostrasse lá, eu citei o nome da Volkswagen, gente, serve para qualquer uma, é só um exemplo. Quanto custa um Gol? Para sair da fábrica, qual que é o valor que ela tá pedindo que é para ela? E qual que é o valor que ficaria para o governo? Tem um acréscimo de 40% no mínimo, né? No mínimo. Quem mais ganha dinheiro na venda de um carro disparado é o governo. Literalmente, porque você pega ainda o residual, tem o custo de construção, de manutenção, de mão de obra, uma série de coisas. Então, no Brasil, a gente é desinformado de forma proposital para que a gente acredite que a culpa está nos empresários. É fantástico a pessoa pensar dessa forma. Você tem um posto de gasolina, quantas vezes já vimos aí vários governantes colocando a culpa no dono de posto de gasolina. A margem é pífia, hoje, principalmente. O presidente Lula, né, recentemente, mais uma vez, ele foi e culpou de novo, né? Os mercados, os empresários. Né? A culpa não é do governo, dele e de todos os governos, do poder público de modo geral, não. A culpa é de quem trabalha e produz. A culpa da pobreza, segundo ele, Rodrigo, é do Elon Musk. É verdade. Ele é o culpado pela pobreza, porque ele falou isso claramente outro dia, dizendo que esses bilionários, com essa história do imposto sobre grandes fortunas, que os bilionários ficam ricos por causa do trabalho do trabalhador. Da onde este sujeito tira uma perversidade dessa? Porque se não fossem esses bilionários no mundo, a pobreza só seria maior. Eles não ficam ricos, Rodrigo, às custas do pobre. Ao contrário, os pobres ficam menos pobres por causa desse tipo de gente.
Quem suga o dinheiro, quem faz a pobreza, quem fabrica a pobreza no Brasil e no mundo, se chama governo. Todos os governos, em maior ou menor medida. Porque tudo que nós, população, trabalhadores e empresários, produzimos, vai um tal de governo e retira um quinhão. Aqui a gente está falando em quase 35% do PIB. 35% de tudo que a iniciativa privada produz, o governo vai lá e retira para si. E o que devolve? E aí eu tenho que aguentar o presidente da República, ao invés de assumir que a culpa é do governo e não dele. Mas do governo, ele coloca a culpa na gente, Rodrigo, na sociedade, na iniciativa privada. Ah, não dá, pô. É uma forma dele dividir a população entre, né, trabalhadores e empresários, e ricos e pobres, nós e eles. Mas mais importante, que eu tenho um exemplo aqui que é mais interessante quando a gente fala sobre a reforma tributária, a necessidade dela ser descentralizada, focando nos municípios, depois nos estados e, na sequência, na federação. Um exemplo bom: em Miami, você tem lá uma cidade que chama Aventura. Eu tive a oportunidade de ter um apartamento numa época onde você pagava o IPTU né, do seu apartamento. Você tem lá um IPTU que você paga. A parte mais interessante de pagar o IPTU lá é que você recebe uma carta falando o seguinte: a Aventura arrecadou tanto de IPTU. Esse valor total está indo para o estado da Flórida, esse valor total está indo para a União. O resto que ficou conosco, a gente está investindo nesta praça, que a gente vai reformar o parquinho. Naquela escola. Naquela rua. É isso. E no final do ano, você recebe, era interessantíssimo, porque primeiro era mobral, qualquer ser humano conseguia entender, e era muito bem desenhado isso nas contas públicas. Como que foi gasto o recurso e quanto que sobrou. Chega no final do ano, sabe o que acontece, Ketzman? Eles mandam um cheque para a sua residência. Sobrou dinheiro. Você tem aqui tantos mil dólares que você gastou e que a gente, de forma eficiente, gerou de lucro dentro da operação que havia sido pensada. Porque essa é a finalidade, concorda? Exato. Se o imposto é para custear a infraestrutura, custear a própria comunidade ou sociedade que você vive, tudo que vai além disso tem que ser devolvido. Agora, o principal disso, você sabe o que é, Rodrigo? Aí a gente pode, depois, em outro dia, avançar para a questão de parlamentarismo, de voto distrital ou não, mas a questão da tributação, ela devia seguir mais ou menos essa lógica. Quando as pessoas que defendem o tal do voto distrital, né, que é muito interessante, porque você vota numa pessoa da sua região e aí você consegue fiscalizar e cobrar dessa pessoa, e não de alguém que está quilômetros de distância, o imposto é a mesma coisa. Se a maior carga tributária, a maior arrecadação e maior que ficasse com o município, a gente bateria lá na porta do prefeito e ia cobrar dele. Perfeito. Só que a gente claro, trabalha, produz aqui e o governo federal leva a grana toda embora, você vai cobrar do prefeito, ele vai dizer assim, mas a culpa não é minha, levaram o dinheiro daqui, e ele tem razão. E que gera um sentimento de pertencimento da população quando ela vê o dinheiro dela aplicado exatamente na sua comunidade. Então, se tem uma praça que o dinheiro do seu IPTU foi destinado para ela e você sabe quanto custou aquela obra, porque além de tudo ainda é super transparente essas informações, você cuida melhor. Porque o sentimento de pertencimento, de que de fato isso deveria ser de todos nós, é de cuidar de uma coisa que é a nossa. O público, quando falar aquilo é uma obra pública, é uma obra de nós, população, que arcou com o dinheiro, colocamos para que alguém executasse.